início ao terceiro dia do primeiro encontro internacional da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial e o 7º Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial. Nessa manhã, teremos a mesa redonda com o tema Quadrinhos e Mercado, Paralelos e Possibilidades. Para compor essa mesa, nós temos o professor Lúcio Luiz Correia da Silva, que vai participar de forma online. Ele possui mestrado e doutorado em educação, desenvolve pesquisa principalmente sobre quadrinhos, cultura participativa, podcast em educação. Ele é jornalista, roteirista de quadrinhos, pesquisador acadêmico e membro da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Além disso, temos o Rogério de Campos, da editora Veneta, que está aqui ao meu lado. Como editor, lançou revistas como a Animal e a General. Como autor, publicou Revanchismo, Dicionário do Vinho, é bom, né? O Livro dos Santos, Imageria, Super-Homem e o Romantismo de Aço, Uma História dos Quadrinhos para o Uso das Novas Gerações e Um Santo em Marketing. Temos também o Gonçalo Júnior, da editora Noir, jornalista, escritor, pesquisador, roteirista e autor. Ao longo da sua carreira, trabalhou em importantes veículos de comunicação como o Jornal da Bahia, Gazeta Mercantil, Diário de São Paulo. Também colaborou com revistas como Playboy, Trip, Folha de São Paulo. Além disso, ele é responsável por um vasto catálogo de livros sobre a formação dos quadrinhos, em especial A Guerra dos Gibis, a formação do mercado editorial brasileiro e a censura aos quadrinhos. Esse livro analisa a carreira de Dolph Eisen, fundador do suplemento juvenil e da editora Brasil América, mais conhecida como EBA, um livro recentemente premiado. E eu vou fazer parte da mediação dessa mesa e eu tenho a honra de abrir um espaço aqui para os meus colegas participarem. Nesse momento eu passo a palavra para o Rogério para fazer a nossa conversa aqui sobre o mercado de quadrinhos, seguido Gonçalo e Lúcio. Rogério, muito obrigado pela presença. Obrigado a todo mundo aqui. O mercado brasileiro, as duas maiores editoras de quadrinhos no Brasil, tem 80% do mercado, talvez, são estrangeiras. A maior distribuidora, livraria que mais vende quadrinhos, que tem no mercado de livros em geral, tem mais de 60% de quadrinhos, possivelmente é mais do que isso, é a Amazon americana. A gente está numa situação que a gente nunca viveu isso daqui. É uma situação inédita na história do Brasil. O Brasil sempre foi dominado pelo quadrinho estrangeiro, né? Os americanos, os quadrinhos brasileiros sempre entraram de penetra no mercado de quadrinhos, mas a gente nunca viveu uma situação como a gente vive hoje, de tamanho controle. Assim, isso é parte de todo o negócio, né? Assim, o cinema é a mesma coisa. Quando tudo isso tentava ser lançado, teve que ser adiado meses, porque os cinemas estavam, todos eles, com os Vingadores e um outro Homem-Aranha. Não tinha sala de cinema para entrar um filme brasileiro. A gente, Netflix, está todo. Esta é a situação que a gente está neste momento. Eu acho que como parte desse projeto colonial, neocolonial, que o Brasil está sofrendo, vou falar, a ideia parece ser de transformar os brasileiros em simples consumidores. A gente se transformar, deixar de ser produtor, perder a esperança de produzir. A ideia é que a gente vire consumidor. Então, assim, uma oferta de coisas também como nunca teve. Eu não tinha chance, sabe, assim, ter uma camiseta do super-herói quando eu era moleque. Era daquelas coisas que eu ia tratar com muito carinho, porque era muito difícil conseguir alguma coisa dessa daí. Sabe, a canequinha, o negócio. Agora a gente tem tudo, né? Então, assim, por isso eu fico muito contente com eventos como este, porque eu acho que queira ou não queira, não sei quem vota em quem e tal, mas só o fato de pensar os quadrinhos já é uma coisa subversiva nesse momento, sabe? Eu acho que eventos como esse, como jornadas, o que eu tenho visto, eu acho que é muito, extremamente positivo. E do mesmo jeito, falando dos quadrinhos,
eu tenho minha fama de anarco-comunista, tal, não sei o quê, e muitas vezes pessoas, esse quadrinho é típico da Avenida, porque é de esquerda, e não é verdade. O público, quer dizer, o negócio de ser comunista é verdade, mas o negócio de publicar só de quadrinhos de esquerda, não, eu publico lá aventura, publico várias coisas, porque, na verdade, eu acho que qualquer manifestação de autoral, de criação, me interessa, brasileira, sabe? Não é por nacionalismo, me interessa o que está indo contra a indústria, sabe? A pessoa pode até ser fã lá do super-heróis e tal, mas ela está produzindo em cima daquilo lá, isso me interessa. Tinha uma frase de um crítico de cinema, que era muito famosa, que ele falava que ele preferia assistir um filme ruim brasileiro ou um filme bom americano, e eu achava uma bobagem, mas hoje em dia eu fico repensando, sabe? Porque é isso que, sabe, esta que é a questão, e não é por nacionalismo de novo, é resistir à indústria, porque se a gente continuar da maneira como a gente está, a gente não vai ter cultura nenhuma, não vai existir nada, sabe? Sim. E a cultura é necessária para o país, a cultura é necessária, sabe? Isso é necessário, precisamos disso. Enfim, já falei muito isso. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Opa! Sobrou mais tempo para você, Gonçalo. Aproveita. Não quer falar mais não? Quer aproveitar? Tá bom. Passar para o Gonçalo. O Rogério fez uma introdução ao tema. Ouvindo? Tem tantos aspectos. Eu vou tentar só pegar uma outra coisa que talvez complemente o que ele está falando, que também tem vários problemas, várias questões no mercado. Por exemplo, formação de público, a mudança que está tendo no mercado de edições caríssimas, os chamados ônibus, o fenômeno das capas duras, né, dos nomadeiros, e também uma coisa que me preocupa mais ainda é a renovação de público. Eu vejo os quadrinhos, talvez o Rogério tenha um número dele na cabeça. Outro dia a gente estava conversando, eu, JP Martins e Forastieri, num evento lá numa loja em São Paulo chamada Ugra. Aí a gente tentando imaginar qual é o universo do mercado de quadrinhos que sustenta o negócio hoje e a necessidade de que isso se renove, porque as edições estão cada vez mais caras, esse público não aumenta e acaba absorvendo todo o dinheiro que as pessoas têm para investir nessas edições mais caras. Então você ainda tem o Maurício de Souza, mas você tem um outro problema, que o Maurício forma ainda leitores na infância, com aquela ingenuidade toda dos quadrinhos, são necessários e tal, são os quadrinhos necessários, mas você tem outro fenômeno que é o desaparecimento das bancas. Então as bancas como pontos de venda não tem mais aquela... eu cansei de ouvir de jornaleiros que as crianças não iam mais às bancas, elas iam na esquina comprar, mas aí os pais passaram a não deixar por causa da violência. E isso não é só a tecnologia que matou as bancas, né? A questão da violência, uma série de fatores. Então, eu chutei na época, acho que talvez a gente tenha, acredito que pelas tiragens da Veneta, o Rogério tem um outro número, mas eu acredito que esse universo seja de uns 10 mil pessoas, com alto poder aquisitivo, ou médio poder aquisitivo, sei lá, entre 25 e 40 anos, que compram essas edições caras. Isso tem refletido muito numa coisa chamada catarse, que as pessoas estão cada vez menos apoiando projetos alternativos, a comprar edições caríssimas de material importado da Itália, de outros países, edições de 250, 300 reais, até reedições de material de 120 anos atrás, de 300 e tantos reais, estão vendendo muito. Então, tem uma série de fatores aí que eu acho que precisa ser discutida nessa coisa do mercado de quadrinhos, além do que o Rogério colocou. Então,
Se Maurício ainda consegue vender, acho que 2 milhões por ano, ele vendia 4 por mês. Há 20 anos ele vendia 4 milhões por mês. Agora ele acho que vende 2 ou 3 milhões por ano, mas ainda é significativo. Eu acho que tem um problema aí, que é a passagem do quadrinho infantil para o material mais adulto, né? Você tem a turma que lê mangá, muito mangá, mas eu não acredito que migre, não tem muita gente que saia do mangá. É aquela coisa, tá lendo Paulo Coelho, será que esse cara vai ler Paul Auster, vai ler Philip Roth, vai ler algum clássico? Não sei. Mas é bom que ele continue lendo, que ele migre para Agatha Christie, essas coisas. Mas eu não sei se o pessoal do mangá está migrando. E o de super-heróis, que antes, eu me lembro que em 2000, acho que 2001, quando a Abril resolveu acabar com os formatinhos, o Homem-Aranha vendia 45 mil. Aí a Abril criou uma revista que custava 4 vezes o valor do formatinho, com tiragem de 20 mil exemplares. E os quadrinhos, os formatinhos eram comprados por estudantes, por pessoas que não conseguiam comprar 2, 3 gibis. E de repente ele tem que pagar 4 vezes por uma edição. E aquilo não deu certo. Durou acho que 11 meses só o projeto. E ali, mais de 25, 30 mil jovens deixaram de ler super-heróis. E aí veio a Panini, tentou no início fazer um preço mais em conta, e agora tem um ônibus que custa R$ 599. E aí as pessoas ficam esperando promoções, compram em 10 vezes e vão comprando, só que isso vai tirando um outro mercado que não está sendo renovado de leitores, e daqui a pouco esses caras vão se cansar, alguns vão ficar desempregados, outros vão ter filhos, vão ter despesas, vão parar de comprar, e aí como fica? Então, eu fui meio que misturei alguns pontos que eu acho interessantes que entrem na discussão dessa coisa do mercado de quadrinhos. Gente, o professor Lúcio não pôde estar presente, estaria de forma online, não pôde. E aí, o Guilherme também, como artista, editor, está aqui conosco, participando aqui da conversa. Quer acrescentar alguma coisa? Por favor. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao encontro, último dia do nosso encontro internacional. Acho que a gente tem que pensar no mercado de quadrinhos do Brasil, a gente tem que fazer uma separação. O Brasil talvez ele seja o 4º ou 5º mercado de vendas, né, de quadrinhos no mundo, mas ele é muito baseado em material estrangeiro. Se a gente for pensar mesmo no mercado do quadrinho feito aqui no Brasil, a gente não poderia nem chamar de mercado, eu acho, né? É muito que o pessoal que está na cena dos quadrinhos brasileiros produzindo diz que é uma cena, não é um mercado, porque não consegue se sustentar de forma saudável, né? Então, existe essa diferença entre ser um mercado que vende quadrinhos de fora e ser um mercado que uma cena que produz os quadrinhos, mas não necessariamente consegue sobreviver disso, porque muitos dos quadrinistas brasileiros não vivem só de quadrinhos. Acho que as grandes exceções, né, o Maurício de Souza e o Ziraldo, e ainda assim o Ziraldo muito fazendo livros, né, ilustrados. Poucos outros, assim, em destaque também, mas também provavelmente fazem algum freelance de outros tipos de outra ilustração, outra produção de conteúdo, né? Então, essas mudanças que o Rogério e que o Gonçalo falaram aqui, né, do nosso mercado, de virar um mercado de nicho, né, não é mais um mercado tão aberto, é um mercado talvez de luxo em algumas determinadas coisas, né? A gente ficou bastante dependente do mercado de ostentação, né? Mostrar as coleções, tem muita gente, os famosos lombadeiros, né, que a gente fala, que são pessoas que ostentam os seus quadrinhos nas suas estantes, mas não necessariamente leem os quadrinhos que estão lá. Então isso também é uma coisa bastante peculiar dessa nossa atualidade.
Mas eu vejo também com bons olhos como que a cena de quadrinhos brasileira foi se expandindo, tanto regionalmente, quanto em diversidade de produção de quadrinhos, né? Então a gente tem muitas vozes que nos anos 90, assim, quando estava abrindo, estavam mudando do fotolito para impressão digital, né? Você sabe o que é fotolito? Não? Eu sei. Fotolito eram umas chapas de aço que eram feitas para poder imprimir, né, a marca do quadrinho, assim, e depois reimprimir ela em várias formas, assim, simplificando muito a explicação. E a partir dos anos 90, dos 2000, com a chegada de softwares gráficos como o PageMaker, o InDesign, aí facilitou bastante essa produção, ela ficou um pouco mais barata, os fotolitos eram caros, né? Imagina pagar uma chapa de aço para, sei lá, 16 páginas assim, de quadrinhos, né? Então isso ajudou muito no mercado independente, né? As pessoas a terem mais acesso às gráficas, a produzir seus próprios materiais, porque até então, e o Gazi, nosso grande especialista em fanzines, pode nos dizer também, os fanzines eram o grande barato do mercado independente, né? Então muitos quadrinistas também brasileiros começaram nos fanzines, né? E a produção profissionalizada, digamos assim, dentro de gráficas, começou a ser o boom mais ou menos no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E os eventos também de quadrinhos foram importantes, né? Também se espalharam pelo Brasil a partir da Bienal do Quadrinhos Curitiba, que naquela época era Gibicon, a partir da Bienal do Quadrinhos do Rio, que virou o FIC depois, né? E a CCXP, que é o nosso maior evento da cultura pop mundial, né? Já foi alçado a um patamar mundial, e número de público, pelo menos. Isso ajudou também a fomentar todo esse mercado, essa cena, né? E essas vendas. E eu acho que o mercado está amadurecendo aos poucos, né? Tanto em conteúdo, quanto em massificação de produção, em diversidade de temas, né? Então acho que, para dar um start na conversa, mais ou menos isso aí. Eu acho que você pegou no ponto principal disso daí, assim. A gente, existe como falar, o homem branco é um nada, sabe? Esse homem branco, esse mito, essa figura, né, que veio de Portugal, veio da Itália, veio da Espanha, ele perdeu os seus laços culturais, sua cultura no caminho. Quando chegou aqui não tinha nada mais, ficou um zero desse negócio. E eu acho que esse homem branco, eu estou falando generalizando, tá? Mas esse homem branco absorve essa coisa americana completamente, virou a cultura dele, porque é a cultura que tem, sabe? Eu tenho a minha esperança no negócio, e nesse sentido eu sou bem otimista, que tem essa entrada de mulheres, essa entrada, sabe, negros, LGBT, que esses sim é que fazem a diferença nesse negócio. Isso é que pode mudar isso daqui tudo, porque é uma antropofagia de verdade, não é simples consumo, é a antropofagia, é a mistura disso daqui que vai conseguir absorver e transformar nossa precariedade numa coisa maior, sabe? É esse que é capaz de fazer, sabe, fazer a antítese para surgir uma síntese, sabe? Porque a maneira como o homem branco não consegue fazer uma síntese com essa cultura americana, porque ele não é uma antítese daquilo, né? Então, assim, me parece que é isso. Então, assim, eu fico muito otimista, porque, assim, a entrada de mulheres no negócio não é só lendo, né? Os mangás trouxeram muitas meninas lendo mangás, ótimo, mas o que a gente está vendo é meninas fazendo quadrinho, e é um quadrinho completamente diferente, é uma outra coisa, então, assim, e eu acho que se a gente conseguir fazer, quem mais lê, assim, eu como empresário,
Quem mais lê ficção é a mulher. Homem lê manual do carro, lê sei lá, alguma coisa assim. Mulher é que lê ficção. Qualquer pesquisa vai mostrar isso daí, né? Só que esse público que lê ficção estava a parte do mercado de quadrinhos. Vocês veem, cara, na história dos quadrinhos desses últimos 50 anos, você pega a lista de quadrinhos que mais venderam no Brasil, Sandman, Calvin, os que eu fiquei acompanhando, né? Eu lancei Buda do Tezuka, por exemplo, vendeu muito, né? Chegou, Maitena, todos, o que tem em comum disso daqui tinha público feminino. Esse é o momento, o mercado estava fazendo, abriu a Block, a Ebal, estava trabalhando para meninos. Se a gente conseguir fazer este negócio, eu vou ganhar um monte de dinheiro. Por isso, mesmo que os livros não vendam bastante, a Veneta fica publicando um monte de quadrinhos, sabe? LGBT, vários quadrinhos produzidos por mulheres, vários quadrinhos como do Gilbert Hernandes, que os protagonistas são mulheres de verdade, sabe? Eu acho que isto é o positivo, isto é a chance que nós temos. Eu acho que é a chance que a gente tem como, sabe, como país mesmo, que é bom lembrar, quem salvou esse país do fascismo não foram a frente ampla, foram as mulheres pretas, cara. Quem salvou esse país da ditadura bolsonarista foram as mulheres pretas, não arredaram o pé, sabe? Estavam lá fazendo manifestação o tempo todo, cara. Estavam fazendo ocupação numa situação de fascismo, sabe? De violência, teve que se esconder. Conheço, sabe, líderes tiveram que se esconder, foram presas, sabe? Então, assim, eu acredito, se a gente conseguir ter essa energia, nós conseguimos fazer resistência. É isso? Não, só para... Muito bem falado. Gonçalo, quer citar alguma coisa ou depois abrir para as perguntas? Não, pode abrir. Gente, nós vamos abrir para as perguntas agora, depois dessas provocações aqui do Guilherme, do Rogério e do Gonçalo. E a primeira que eu queria fazer, que já foi meio ventilado, tentar sistematizar algumas informações, a esperança para o nosso mercado e qual é? Como? Qual é a esperança? Gonçalo, Rogério e Guilherme. Eu concordo com o que eles falaram, a preocupação em relação à abordagem, ao conteúdo, mas eu continuo preocupado com a questão da renovação de público no mercado. Eu acho que a gente está com distorções, estão desviando a coisa para um lado, a gente tende a perder público, porque as pessoas não conseguem comprar as coisas que antigamente as revistas eram baratas, eram compradas com, sei lá, menos de R$10. A Conrad recentemente até criou um projeto interessante de vender quadrinhos quase como livro a R$ 9,90. Aumentou um pouquinho agora, mas ainda dá para comprar por R$ 14,90. Eu acho interessante para a formação de público, mas esse público está sendo deixado de lado. Então, eu continuo com essas preocupações, mas concordo com o que eles falam. E isso tem que ser discutido, Nathalie, porque a longo prazo não vai ter renovação, entende? Então, eu estou pensando mais na parte de mercado e eu deixo eles pensarem na temática das reportagens, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu acho que uma coisa tem que andar ao lado da outra, né? Mercado e conteúdo também, tá? Eu acho, ainda sou um pouco mais otimista que o Gonçalo, mas eu acho que a gente pode tentar capturar esse público da internet, né? Porque a gente vê muito no Instagram, a gente vê muito no Facebook, as pessoas compartilhando tirinhas e quadrinhos, né? E isso tem uma grande adesão de várias pessoas. A gente vê desde as nossas tias lá dos 70 anos até, sei lá, nossos sobrinhos, afilhados, filhos, começando a aprender a ler. A questão, não acho que o pessoal explica, a questão é que ninguém começa a ler quadrinho adulto. Você concorda, Sônia? As pessoas não... Adulto não começa a ler quadrinhos. Ou ele tem um histórico,
Ou tem um histórico de leitura de quadrinhos quando criança. Eu não me lembro de nenhum adulto que começou a ler quadrinhos, entende? Não, mas eu não. Como é que é? Você conhece pessoas que só começaram a ler quadrinhos quando adultas? Eu conheço. Hã? Gonçalo conheço. Eu só conheço quem tem um histórico, assim, que começou a ler quando criança, porque o cara que nunca leu um quadrinho começar, entende? Então acho difícil. Homem, viu, Gonçalo? É um negócio de homem. Mulheres, um monte assim, começaram a ler agora, porque agora tem quadrinho interessante. Antes não tinha quadrinho interessante. Mas a linguagem, a forma narrativa do quadrinho. Mas não é tão complexo ler quadrinho, Gonçalo. É o mesmo equilíbrio que você tem de botar ilustrador, como a Companhia das Letras fez, de colocar ilustrador. Michel, eu tive um almoço lá. Não queremos quadrinistas aqui, nós queremos ilustradores. Vamos desintoxicar o mercado. Deu tudo errado. Eles botaram ilustradores para fazerem quadrinhos. Não sei julgar. Eu sei não, eu me dou o direito de julgar. E saiu uma porcaria. Tinha ilustradores lá, o cara não domina, a linguagem dos quadrinhos não é tão simples. É quase como você começar a ler mangá de trás para frente. Você tem que criar um hábito. Mas, Gonçalo, eu lancei mangá de trás para frente e deu certo. Eu também não acreditava. Porque a garotada, mas a gente está falando, Rogério, das crianças, dos adolescentes que têm uma receptividade maior aos quadrinhos. Mas adulto começar a ler quadrinhos, eu nunca vi. Vocês podem conhecer, mas várias eu nunca vi. pessoas. Mas fazer não tem. Hã? Fazer é difícil. É muito difícil que a pessoa não tenha demonstrado essa vocação na infância e se torne um quadrinista de fato. Então, galera, é que a gente está tão nesse meio, tão dentro da coisa, que a gente não vê o que está fora. Não é tão simples fazer uma história em quadrinhos. Não. Você tem que ter uma linguagem, ter uma narrativa. Você tem um plano bidimensional, quase teatral. Os quadrinhos durante décadas foram assim. E depois você tem uma coisa mais, que vai se sofisticando até chegar a um quadrinho tridimensional que um grande ilustrador não consegue. Eu tenho um amigo em Salvador, Carl Gomes, que ele cansa de falar para mim, eu tenho dificuldade de fazer quadrinhos. Eu sou ilustrador, ele fala isso. Não é tão simples assim. Um cara que desenha super bem, você vê um cara faz um desenho lindo num shopping, uma caricatura, ou uma situação, um cartoon, e ele chegar, vou fazer uma grande história em quadrinhos. Se ele não tem aquela prática ali, é difícil. A mesma coisa a leitura. Eu acho que se não teve contato na infância com você, é igual idioma. Quanto mais cedo você tenta aprender, mais você tem mais facilidade. E quadrinhos para mim é a mesma coisa. O que eu quero dizer? Que hoje, se você começar a perder esse público que ainda tem, a coisa complica. Vai complicar, porque você não vai trazer adulto para esse grupo. Você tem que pegar as crianças de Maurício, depois levá-las para sei lá, para os gibizinhos baratos ali de faroeste, de Tex, de Homem-Aranha e outras coisas, sei lá, Ziraldo, para depois você chegar no universo de super-heróis e aí você chegar no quadrinho independente, tudo assim. Não que uma coisa vai levar a outra, mas você vai abrindo leques para que esse mercado se renove, entendeu? É isso. Então, Gonçalo, eu acho assim que uma coisa é a pessoa produzir o quadrinho e não ter a técnica da narrativa, né, que é muito comum, inclusive no Vai Magia, que a gente fez com os super-heróis LGBTQIA mais brasileiro. A gente chamou primeiro um cara que fazia pin-ups de super-heróis muito bem, mas ele não tinha domínio da narrativa. E aí a gente precisou ir atrás de uma outra pessoa. Mas eu acho que a leitura do quadrinho, se a pessoa assim, insistir, tiver vontade, eu acho que não precisa passar por tantas etapas. Ela pode sim iniciar a sua leitura por quadrinhos mais complexos, porque muita gente diz assim, me indica um quadrinho para ler, a pessoa vai lá e diz, ótimo. Não, né? Tem que indicar uma coisa mais como aprender idioma. Você aprende lá na frente, adulto. Mas, se você começa muito cedo, a facilidade é maior. O hábito de leitura dos quadrinhos. Quando o Rogério fala que ele lançou os mangás, mas com o público infanto juvenil.
é um público mais receptivo, até aquela paciência de curtir aquilo, de ler. Agora, pega um adulto, Rogério. Mas, Gonçalo, eu acho que é por isso que os quadrinhos são tão eficientes, por isso que os caras censuram tanto o quadrinho, porque é muito fácil ler quadrinhos, sabe? A pessoa pode ali no primeiro momento, mas é uma questão, é muito rápido. É por isso que justamente ele é subversivo. Até esses obscurantistas, esses ogros, eles conseguem ler e ficam revoltados com o que eles estão lendo, porque eles conseguem ler, eles não conseguiriam ler um livro de texto, mas uma história em quadrinho eles conseguem ler. Então, assim, eu acho que isso, tem uma diferença entre produzir... Você acha que você expande o mercado buscando o público adulto nas redes sociais? Pode conseguir um pouquinho, mas você tem que formar lá com as crianças para elas irem acompanhando o processo assim interessante. Você sabe, o lema da nossa editora é que a gente não tem rabo preso nem com leitor. Eu não estou lá preocupado muito, não, de verdade. Eu acho que, assim, é isso. Para produzir quadrinhos, sem dúvida, precisa ter, ainda que gosto muito de experiências de gente que não é quadrinista e faz quadrinho. Eu já vi coisas sensacionais feitas de... Ou inventa sua técnica, sabe? Sabe, mais ou menos como, tem que aprender a tocar um instrumento musical. Agora chega alguém lá que usa a guitarra com um berimbau e faz uma música ótima, sabe? Eu acho que tudo está em aberto. Na produção, vale tudo. Na produção, vale tudo. Agora, e na leitura, cara, eu acho que isso, eu acho que o quadrinho é justamente uma linguagem que é muito imediata. O quadrinho tem uma imediata, é esse que é o segredo. O quadrinho tem uma força de tipo cinema, sabe, que qualquer um entende cinema, não precisa ter sido treinado para... assiste o filme, entende aquilo ali. O quadrinho tem isso, ao mesmo tempo que tem uma produção que é de literatura. Uma pessoa faz uma história em quadrinho sozinha. É isso que é muito subversivo no quadrinho. Ele consegue impactar muita gente e, ao mesmo tempo, ele tem uma feitura que, assim, o cinema o teatro. Para você montar uma peça de teatro, você tem um serralheiro, iluminador, ou tem uma equipe gigante. O quadrinho não, faz assim. Então, assim, eu acho que é isso. Eu, sinceramente... Mas a gente vai ver os tempos futuros e defendo os mangás. Eu acho que os mangás têm feito isso daí muito bem, assim, sabe? De trazer meninas. Eu só estou te dizendo que tudo isso que vocês dois estão falando, eu concordo, mas vocês não podem deixar de lado a discussão de mercado, de renovação de público. Isso está correndo risco para mim, porque não dá, as pessoas estão canalizando, comprando pouco, muito menos. E todo mundo que fazia campanha no Catarse, que Guilherme deve concordar comigo, que caiu muito o apoio, né? Caiu muito, porque está indo para projetos caríssimos de coisas estrangeiras. Assim, até grandes editoras estão entrando, tem gente vendendo aí 500 mil reais de quadrinhos de material estrangeiro, e inclusive o seu Rogério aqui, ó, e que vale a pena, mas isso está sendo canalizado. As pessoas estão apoiando menos os alternativos, os independentes, os pequenos. Quantos projetos não foram cancelados recentemente porque não conseguiram 10% de apoio, entendeu? Então não dá para... A discussão aqui não é linguagem, facilidade de quadrinho, ler ou não. Se o mangá é bom ou não. O mangá tem sua função, mas você tem que discutir a questão do mercado que está passando por um momento de transformação que, na minha opinião, é uma transformação perigosa. Gente, antes que as amizades sejam desfeitas aqui na mesa... Não, vou passar aqui no público rapidinho. Não, é brincadeira, obviamente. Mas a professora Marilda Martins, que está aqui conosco, ela tem uma experiência riquíssima de trabalhar com os alunos da Universidade de Maturidade, que são alunos que a gente chama popularmente de terceira idade, e ela conta uma experiência de uma aluna dela da terceira idade, não me recordo exatamente a idade, acho que mais de 60 anos, nunca tinha lido um quadrinho, bastante resistente a isso, experimentou e, pelo visto, gostou da linguagem dos quadrinhos. Enfim, e vamos abrir agora para o público para continuar o nosso fight aqui, bastante divertido. A organização desse nosso evento abordou o conteúdo e hoje está
realmente fechando com chave de ouro com a forma. Então, publicação é algo que às vezes as pessoas não pensam. Mas a fala de vocês todos zágua numa coisa que está faltando aqui no Brasil, que é a autoestima. A nossa autoestima, no momento em que ela é recuperada, não só aqui, mas mostrando para o exterior, que anteontem eu bati o pé que nós temos que sair do invólucro da língua portuguesa e para fora. E essa autoestima está aí atrás. A gente é um monte de raças. Você tem toda a razão, Rogério, homem branco já era, e principalmente vindo para cá. Essa autoestima nós não temos. Então a gente se espelha no outro. E por isso que as vendas de muito produto estrangeiro, nós não prestigiamos nós mesmos. Vocês lembram antigamente que tinha que ter uma lei para publicar quadrinho brasileiro? Que tinha uma lei para falar nas rádios para música brasileira? Não há lei que ajude, precisa ser bom. Precisa fazer quadrinho bom, precisa ter autoestima. Quem está cantando música brasileira não precisou de lei. O quadrinho brasileiro, ele não precisou de lei para isso. Então, no caso, quem foi para o exterior fica sempre deslumbrado com as livrarias que tem tantos livros de quadrinhos sobre eles próprios. Então você vai numa livraria francesa, eles só falam deles mesmos. Numa livraria na América, no Canadá, o país que for, na Itália, são publicações de editoras do local que falam sobre eles mesmos. Qual que é a nossa? Nós falamos sobre nós mesmos? Quase nada. Então, assim, é muito disperso, porque nós temos, então, esse nicho das mulheres é muito importante. O nicho do GLP é muito importante. Então, é juntar aquilo, que as pessoas têm aquele medo de falar, de se expor. E o que você falou, Gonçalo, é muito importante. Os professores têm medo de quadrinho. Então, o que todo mundo aqui, os meus colegas, o que nós fazemos, é tirar esse medo, tornar os professores aliados aos quadrinhos e mostrar às crianças como é difícil fazer um quadrinho, e mostrar para os professores que tudo aquilo que está exposto no livro, as crianças podem aproveitar um semestre usando o quadrinho. Então, assim, eu tenho feito palestras e mais palestras para professores. Vou fazer agora no Memorial da América Latina, para toda aquela professorada de São Paulo. Usem quadrinho na sala de aula, não tenham medo, ninguém morde, porque eles combatem. Parece que não, mas combatem sim. Então, assim, a ilustração dos livros escolares agora começou com quadrinho. Que antes era a figura de Dom Pedro I falando independência ou morte. Eu nunca sabia se o Dom Pedro I era filho ou pai do Dom Pedro II, que eu vi aquela mesma imagem. Hoje nós temos quadrinistas. E os testes na Europa e outros lugares que minhas filhas moraram, é assim, o que essa charge quer dizer do período histórico? Minhas filhas não moraram naquele período histórico e não sabiam responder. Então, assim, como é importante a autoestima. Então, eu acho que essa mesa hoje é muito boa, tocou nesse ponto, e eu insisto em 2 pontos. A nossa autoestima e botar para fora. No momento em que nosso produto é um produto, as nossas teses, os nossos quadrinhos forem publicados em outra língua, no momento aí o Brasil falou, nossa, eles publicaram em inglês. O meu marido fazia isso com literatura de cordel, publicava em outro país, depois aqueles editores falaram, puxa, o senhor não publicou aqui, traduza, meu amigo, vocês não quiseram publicar, agora traduza. Tá bom, gente? Obrigado, Sônia. Tem uma sugestão, tem HQ de presente. Sugestão da Maria da HQ de presente. Comentários, Sônia? Eu acho muito importante isso daí da autoestima. Vocês sabem que a Veneta não publica só quadrinhos, publica livro de texto e tal. Eu estou nesse momento editando um texto, um livro. Escrevo o que quero, do Steve Biko. Steve Biko foi um líder na África do Sul, né, contra o apartheid, foi assassinado pelo apartheid.
E ele desenvolve no início dos anos 70 uma coisa que é a consciência negra, a ideia da consciência negra. E o que é o negócio? Ele fala, não, nós precisamos criar uma organização independente de negros. Porque tinha um negócio que era um movimento antirracista que tinha os brancos, liberais, encabeçando, e os negros eram coadjuvantes naquilo lá. E ele insiste, precisa ter, e aí tem uma acusação que ele está sendo racista, que eles estão fazendo racismo. Ele fala, não é isso, nós vamos continuar trabalhando com esse negócio, mas nós precisamos ter nossa organização própria, e nós precisamos nos apartar. Por quê? Porque existe um sentimento de superioridade nos brancos, mesmo nos brancos liberais, mesmo nos brancos bacanas. E existe um complexo de inferioridade nos negros. Então não tem como a gente se organizar enquanto a gente estiver nisso. Então ele defende um apartheid, naquele momento, tático. Ele tinha os amigos dele, brancos, lá, tal, não sei o quê. Mas ele desenvolve, eu acho que é alguma coisa que tem a ver disso daqui. Nós precisamos, cara, ter, assim, as pessoas falam, sabe, enfim, esse negócio de super-herói, que eu fico falando mal de super-herói e tal, mas a questão é isto, gente, a gente tem um mundo de coisas para ler. Para que eu vou ler mais uma história que eu passei lá anos lendo aquilo, eu já sei basicamente tudo. Agora, ontem a gente ficou vendo o Frederico mostrando quadrinhos da Suécia, e eu fiquei, uau, eu não conhecia, sabe, não conhecia aquele monte de coisa que ele estava apresentando. Tem tanta coisa nova, e tem tanta coisa nova no Brasil sendo produzida, sabe? Para que eu vou, sabe, perder meu tempo? Sabe, eu gastei tudo para escrever que eu recomendo, o meu livro, Super-Homem, o Romantismo de Aço. Ameaçado de morte, né? Gonçalo, que é... Ok. Valéria ou Carlos? Não lembro quem tinha levantado, não, tem o Thiago também. É o cavalheirismo, Não, tudo bem. Bom dia a todos. Eu queria aproveitar, né, que a gente está nessa mesa, um evento científico, e fazer uma pergunta para vocês dois, na qualidade de pesquisadores também. Ontem a gente viu uma apresentação do professor Paulo Ramos, que ele desenvolvia sobre como está crescendo o campo de pesquisa de quadrinhos aqui no Brasil. Ele apresentou que foram mais de 500 trabalhos de teses e dissertações durante a década de 2010, e a gente não chegou na metade da década de 2020, já superamos esse número em muito, com quase 900 publicações. A minha pergunta, eu vou fazer um pouco pisando em ovos, porque eu não quero de forma nenhuma desrespeitar o trabalho de quem publica revistas científicas, porque é um trabalho extremamente necessário, e também não quero ensinar os editores a rezar missa. Mas eu queria perguntar para vocês, na qualidade de divulgação acadêmica, porque a gente sabe que grandes editoras, elas têm mais acesso a um mercado mais amplo do que as pesquisas científicas. A gente sabe que a gente precisa fazer as pesquisas saírem dos eventos e das universidades. Eu queria perguntar se vocês já estudaram a publicação de revistas científicas em moldes parecidos, talvez, com o que a Boitempo faz com a Margem Esquerda nas editoras de vocês. É isso. Eu tenho o maior interesse, nunca pensei em fazer uma revista, mas eu tenho o maior interesse em publicar. Inclusive, eu até andei conversando com o Guilherme ali sobre o doutorado dele. Você ainda vai querer? Então pode ser. Então, mas o que acontece? E tem um projeto com o professor Nathaniel, que a gente vai... Estou enrolando ele, mas o ano que vem a gente faz, Mas o que acontece? Geralmente esses projetos chegam com um texto acadêmico. E aí você propõe a pessoa... Já aconteceu umas 10 vezes. Você propõe a pessoa fazer uma adequação, uma revisão, uma edição daquele material, de modo que torne aquilo, além da academia e tal, de um formato mais comercial, digamos assim. Em 7 anos de editora, isso já aconteceu umas 10 vezes, até o momento, nenhum trabalho foi entregue
Então, eu acho que do lado de lá, do lado da academia, as pessoas poderiam ou deveriam, talvez, eu sugiro que elas pensem assim, em criar, em ir além da academia para que aquele trabalho seja conhecido. É meio complicado você publicar uma tese, por exemplo. Já aconteceu a pessoa mandar um título de 4 linhas, 3 linhas, uma linha fina, que dá para fazer quase um parágrafo, e ela não abre mão daquilo. É o título que ela quer, é a linha fina que ela quer. Então tem que fazer uma adequação comercial do projeto. Então, desses mais de 500 trabalhos aí, com certeza tem muitos, dezenas, centenas interessantes para publicar e que deveriam ser publicados. Mas aí o autor diz que vai fazer, não faz, não responde, entende? Passar aqui por Guilherme, está sendo disputado pelas 2 editoras. Então, esse trabalho que o Gonçalo falou é um trabalho de copydesk, né, geralmente chamado assim, e nem todos os acadêmicos têm know-how de poder fazer esse tipo de trabalho. Existem profissionais que estão preparados para isso, né, e tal, e eu acho que, e é um trabalho caro também, eu cheguei a orçar para fazer na minha tese, deu R$6.000 para 300 páginas, né, e eu acho que seria interessante a gente, nesses eventos, de repente, trazer uma pessoa que trabalha com copydesk para fazer um curso, de repente, para esse tipo, para preparar as pessoas, porque como a gente tem cursos de, vamos fazer um artigo, vamos fazer uma metodologia, daí, de repente, trazer uma pessoa que trabalha com copydesk, com preparação de originais e tal, para ensinar os acadêmicos também a como fazer um texto mais limpo, um texto menos trabalhoso de ler, né, menos denso, mas como? Mais direto, isso, né? E eu cheguei a fazer a adaptação da minha tese, tinha muita coisa ali, mas eu não sei se eu fiz direito. Daí, claro, tendo uma pessoa que pudesse... Você mexe muito com quando você vai sugerir mudanças, você acaba mexendo muito com a questão da vaidade, né? A pessoa fala, não, você está... assim não vai ficar legal. E tem aquela coisa um pouco, às vezes repetitiva, você tentar argumentar uma ideia, e aquilo às vezes você pode tirar algumas coisas dali. E eu já fiz essas sugestões, mas a coisa não avançou. Tem um problema aqui também, que é o seguinte: as editoras é uma estrutura muito precária. A gente fala editora e tem essa coisa de americano, de inglês, de francês, que são as editoras com equipe. Você fica vendo lá o cara que fica... o cara fica trabalhando, o editor fica acompanhando o escritor durante um ano, sabe? Ele tem lá 3 escritores que ele tem que acompanhar durante um ano. Então, assim, não é nada disso no Brasil. A estrutura é muito precária. A gente não tem tempo de ler, a gente não tem tempo de trabalhar isso daqui, porque isso daí seria a função do editor, sabe? Seria, sim, vou trabalhar, vou pegar o texto, vou mexer. E tá, assim, é uma coisa, eu saio daqui para ver lá relatório de direitos autorais que tem que postar, não sei o quê, depois tem gráfica entrando, é tudo uma coisa muito... Então, assim, eu acho que tem um problema sim, da academia está fechada, a academia está muitas vezes falando com ela mesma, então assim, a academia o texto acadêmico tem que mostrar quantos franceses o cara leu lá, tem que colocar lá um monte de coisa, então aqueles textos que fica parecendo lição de casa, às vezes, de mostrar que assim, ocorre, mas assim, o editor deveria dar um jeito nisso. O editor poderia dar um jeito nisso daqui. O problema é isso, assim, é precário. A gente não é grande coisa como editor também. Sabe, assim, esse é um problema do negócio. Então, assim, eu acho que eu fico pensando bastante anos nisso daqui, de fazer uma revista a respeito. Tem algumas referências de fora. Várias vezes pensei, sabe, uma revista que misturasse texto e quadrinhos, e que tivesse a ver disso daqui, mas demanda um trabalho e a gente sabe que não vai vender grande coisa, assim, né? Uma coisa, mas eu fico pensando uma hora,
Eu fiquei ali olhando com inveja a revista do Tiago lá fora, de educação e quadrinhos, e fiquei, pô, sabe, assim, tem um material de verdade ali, assim, interessante. Eu acho que talvez valesse mesmo ter umas aulas de escrita criativa para todo mundo, sabe? Historinha, contar historinha, fazer entrada com suspense. Bom, enfim. É a Valéria. Valéria. Mas eu pedi emprestado, porque eu acho que vocês estão todos errados. O que ele falou é o seguinte, a editora, eu estou nesse troféu HQ Mix há, sei lá, há muito tempo. Premiamos as melhores teses. Essas teses passaram, já vou repetir porque eu tenho que repetir. Passaram por um crivo de 5 doutores, uma banca examinadora, entra numa outra banca que é composta por mais doutores para se escolher 3 troféus. A cada troféu HQ Mix eu falo, gente, seria tão bom publicar isso, se alguma editora se interessasse. Ninguém se interessou, ninguém. Por quê? Esse negócio de ser comercial não é para ser comercial. Uma editora tem que ter na cabeça o seguinte, eu tenho um produto comercial e um produto que tem que ser na íntegra. A nossa pesquisa não é para ser comercial. E se ela passou por um crivo, pelo menos um troféu HQ Mix, publicável ou não. Então eu acho que nós merecemos, pode ser online, mas o editor não tem cabeça para a academia. A academia já não fala mais com ela mesma. Esses autores franceses nós banimos. Só ficou. Não, olha, assim, teses. Sim, nós temos aqui anteontem falei dos pioneiros, nós trocamos o Scott McCloud pelo Antônio Luiz Cagni. Você está entendendo? Fez muito antes que ele. E todos os nossos autores são antes desses americanos ou franceses. As teses atualmente, elas têm outro formato. Os orientadores estão já alertas para isso. Então eu gostaria que os editores pensassem. É a mesma coisa que um desenhista falava para mim, professora, como é que eu ganho a vida? Eu não está dando dinheiro de quadrinho. Eu falei, você sabe fazer caricatura assim? Vai em festa de aniversário e faz caricatura e ganha. Isso é vergonha? Não. Ganha o dinheiro por fora e vai fazer sua caricatura. Faz em festa de casamento. Você tem que ter 2 lados da sua vida. Eu ganho com dinheiro com quadrinho, mas eu também tenho outras coisas, gente. Eu ganho 3 aposentadorias depois de 50 anos. É bom, né? Merecido! Não, 3 aposentadorias tem dó, né? Mas é o seguinte, você tem que tirar essa mentalidade que não é um produto comercial, um produto acadêmico. Por que os outros países vão para frente? Porque eles publicam teses, gente. Eles falam deles mesmos. Nós temos que falar dos nossos autores, das nossas pesquisas, e você tem toda a razão. E eu bato nisso há anos. E hoje é outro clímax aqui. Nós estamos assim, em clímax de um ato maravilhoso, porque primeiro tem que fazer inglês. Depois nós temos que mudar a mentalidade para a gente realmente ter online, que seja, não é o custo. Nós temos que ter orgulho de ter nossas teses publicadas, é o Brasil inteiro. Olha, o que Paulo Ramos falou é até fichinha, porque eu estou ainda nas teses do HQ Mix, e nós pegamos das jornadas. Gente, o volume de trabalho acadêmico é o filé mignon do mundo, se vocês querem saber. Eu leio 20 mil páginas do troféu. Nobu está aqui também. Não me deixa mentir, Nobu. Sabe que é 10, 20 mil páginas, vírgula. Eu leio no computador, que a minha vista está quebrada. Voluntariamente, eu ganhei um tostão com isso. Porque eu quero, porque eu gosto. Vamos ter orgulho das nossas pesquisas acadêmicas. Nós somos um país que temos um volume. Só a nossa população, só o número de pessoas que estão na universidade. Finalmente, os orientadores entenderam que quadrinhos é um objeto de pesquisa. Gente, não vamos desperdiçar isso. Com mentalidade, isso não é vendável. É a nossa autoestima que está à venda. Pronto, fala.
editorial são adequações editoriais. Eu Não é entendi, mudar não. conteúdo editorial. E segundo, você tem que ter concessões dos dois lados. Você simplesmente não pode pegar uma tese ou uma dissertação e publicar com um título. São coisas mínimas de adequação editorial que o outro lado tem que ceder, entende? Com certeza, tenha na sua editora um crivo editorial para que mude alguma coisa. Mas É o você que não o pode Rogério destruir, você não pode destruir um arco acadêmico. Você Sim. não pode destruir. Mas são adequações mínimas. Com E o que o Rogério certeza. falou. As editoras são precárias, não tem essa estrutura. Então, você tem aquilo que a gente estava conversando no carro, é o que tem para hoje. Então, o que a gente faz? A gente adequa, a gente faz uma adaptação. Sim. Se você não tem um corpo editorial como na Inglaterra ou nos Estados Unidos, sei lá, na Mississippi Press, que publica muito material acadêmico nos Estados Unidos, você tem que andar com o carro de boi que você tem. E no mercado editorial é assim, o que eu tenho que fazer? Um lado cede um pouco, outro cede. Eu não tenho condições, por exemplo, de ter esse corpo editorial para trabalhar uma tese, entende? Não precisa. Selecionar. E essas teses e as dissertações Já virão prontas para você. não chegam. Não chegam. Virão. Elas estão na academia, mas elas não chegam. Rogério, você recebe matéria de dissertação ou tese lá para publicar? Né? Eu recebi poucas coisas, já recebi, mas pouca coisa. Mas de fato eu acho que é mais incompetência minha do que qualquer coisa. É duro, é isso. Estou botando banca, mas no fundo desse negócio tem incompetência minha, falta da grana, é claro, deveria ter umas granas para isso. Né? Se tivesse o Estado também lá dando um subsídio para isso, a gente conseguiria fazer isso, arrumava as coisas, mas é um pouco duro, você fica correndo atrás do que vende o tempo todo. Agora sim, Valéria. Alô? Deixa eu avançar um pouquinho mais. Então, gente, eu sou editora de revista científica, viu? Então eu tenho 3 respostas e 2 perguntas. Veja bem, quando eu escrevi minha tese, para facilitar, porque não existia a biblioteca digital de teses e dissertações quando eu escrevi minha tese, porque eu sou jovem. Aí eu fiz a tese minha com projeto gráfico. É a coisa mais linda, vocês podem olhar. O título parece o Velho Testamento, mas isso é uma exigência acadêmica. Fala, não, no título tem que ter isso e aquilo, tem que ser descritivo, uma meleca que tem lá. E aí, aquele material, ele não foi aceito por editora nenhuma. Eu procurei todas as editoras que publicavam na área. As pessoas nem abriram para ver. Eu mandei impresso, os caras nem abriram. Uma pessoa me devolveu o meu material, que eu paguei caro, né? Porque é grande o volume, 4 cores da época. Me devolveu no pacote. Não abriu nem o envelope. Me devolveu no envelope. Mandou o envelope de volta daquele jeito. Então, não é assim não, que nem vocês querem, né? Nós fomos muito bombardeados também. Segundo ponto, existe uma questão de similaridade no texto científico. Se eu aproveitar no todo ou em parte, eu estou entrando numa questão de autoplágio, que hoje em dia ele denigre, né? Ele diminui a produção acadêmica. Se você tem 2 livros publicados, um é autoplágio do outro, ou adaptação, tal, esse livro tira pontos daquele original, em vez de dar. Então a gente não pode fazer isso, fazer preparação de originais. Mas eu preparo originais para a revista. Como é que eu faço? Ele passou por essa experiência, ficou todo traumatizado, né, Guilherme? Que é assim, a gente faz um relatório de similaridade primeiro, para ver, meu filho, devolvi porque é autoplágio, você vai se ferrar com isso aqui, me dê outro. Aí chega, eu peço alteração de título, eu faço indexação, normalização técnica dos textos, porque a pessoa que escreveu não é obrigada a saber o último grito da norma NBR 6023, 10.520, que vocês estão subindo pelas paredes, né? Porque o autor era descrito em maiúscula, a fonte agora em minúscula, maravilha. Então a gente faz sim, preparação de originais,
e abrimos as portas e mandamos um moldezinho e mudamos título, pedimos para as pessoas para mudar título, fazer tudo aquilo que você sempre sonhou. Mas é por quê? Porque é material inédito. Então, vocês podem abrir editais para pedir inéditos. Específicos, editais específicos que vocês vão pedir inédito, publicar só o digital. Para a gente, às vezes, nem interessa fazer uma produção de impresso, a gente faz com o ISBN do digital, só para o lançamento. Esse que é o interesse hoje em dia da disseminação desse tipo de publicação. Mas não pode ser a tese, não pode ser a dissertação. Porque hoje a nossa tese de dissertação integral vai para a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IPICT. É patrimônio do Estado. Porque o Estado sustenta a estrutura de tecnologia e ciência do Brasil e a gente é subsidiado para produzir ciência aqui dentro. Nós entregamos nossos trabalhos de grau para o Estado. É isso aí. Se alguém tem algum problema com isso, conforme-se, meu filho. Sua tese que você morreu para fazer, que só sua mãe vai ler, vocês, TCC também, vai para repositório, acabou, não é mais seu. E se você não depositar, você não se forma. Tem opções para TCC para a pessoa ter uma chance, que é o tal do artigo, né? Que eu recebo muitos. Então, é isso. É ilógico. É terrível, mas é isso. Até o corpo da gente pertence ao Estado. Porque se eu morrer hoje, eu não posso ser enterrado onde eu quero. Meu corpo pertence ao Estado, que dirá uma dissertação, uma tese. Então, vocês têm que abrir editais de fomento mesmo, para receber material que não seja tese e dissertação, mas de quem fez uma tese e uma dissertação. Porque senão é autoplágio, a gente não pode fazer. É chamado de produção salame, é contraindicado, é ruim para a pessoa. É ruim para a pessoa. Então, é isso. E quanto à revista científica, a revista científica tem que ser vinculada a um programa científico. Então, só pode ser feita dentro de universidades. Ou editoras universitárias ou a própria universidade. Então, outro dia a gente tem o Guimarães, queria fazer, teve uma provocação no Aspas passado, de ter uma revista científica dentro da editora livre, né, da estrutura das universidades. Aí eles descobriram que não existe revista científica desvinculada de universidade. É atrelado, porque é o modo de produção desse conhecimento. Então, pergunta? Não, é que se eu tivesse ouvido você, eu não tinha ficado aqui obrigado a admitir que eu sou um incompetente. Você eu tinha usado os meus argumentos para falar. É por isso que eu não fiz revista. Você tinha uma pergunta? Pergunta, Gonçalo. Não, você disse que você... Eu tinha uma pergunta. A minha pergunta é simples, eu prometo que eu não falo mais, gente, eu juro. Então, é o seguinte, para os quatro, vocês quatro, por caminhos diferentes, estão trabalhando com publicação, não exatamente com editoração, mas todos trabalham publicando coisas, vocês todos são autores e também são editores de alguma forma. E eu lhes pergunto, quando a gente faz um trabalho acadêmico, quem é nosso público-alvo? Porque ele determina a distribuição. Então, às vezes, existem preciosismos dentro da academia e eu falo para os meus orientandos, eu falo, tem um momento que você vai ter que falar com aquela pessoa, com aquele seu leitor. Você está falando com esses doutores que estão indo para a banca. Você já falou com o seu leitor? Pronto, isso mesmo. Eu falo isso, eu sou uma orientadora, assim, dizem, draconiana, mas no fim da história todo mundo gosta da experiência, depois que sofre, é um negócio lá, né? Aí, por que eu falo? Fale com aquele que você quer que leia você. Mostre para ele, olha, isso aqui é uma coisa lindíssima, quero mostrar para você. E é sempre bom. Aí a gente tinha que trazer isso para a academia.
Vocês falaram com as pessoas que vocês queriam que lessem? Vocês enxergaram o leitor? O Érico Veríssimo, quando ele faz aquela série Clarissa, tem um momento que é o Caminhos Cruzados, que ele fala a respeito disso do físico lá, que é apaixonado pela Clarissa. O leitor dele é o sapateiro. Então ele nunca escreve o livro, mas ele passa anos e anos imaginando como que vai ser maravilhoso quando ele entregar a leitura ao sapateiro, que é um amigo dele. Então a gente tem que falar com esse leitor também. Vocês podem falar a respeito disso? Uau! Você resumiu no final o que eu devia ter dito. Exatamente isso, falar além desses doutores. E aí quando geralmente, as que eu recebi, ou procurei, teve uma que não saiu porque a autora, eu reescrevi, no sentido de colocar, não mexi no conteúdo não, só fiz umas sugestões e cortei algumas coisas e mandei para ela. Ela concordou com tudo, mas ela emperrou no título. Todo dia ela mandava um título diferente. Então, aí eu fiz sugestões e tal, mas é exatamente isso que eu queria dizer. Falar um pouco além dos doutores, falar para um público maior, porque uma editora, infelizmente, vive disso, e tem uma coisa legal para ser dita por aquele trabalho, né? Uma coisa interessante, de alcance maior, que certamente tem alcance maior. Então, era isso aí. Exatamente, te agradeço. O próprio TCC do Gonçalo foi o Olhar dos Gibis, né? 1 e 2, que era um trabalho acadêmico, né? Já quer aproveitar? Eu sou Enem, é verdade. Eu fiz Enem. Eu não tinha o segundo grau, aí minha irmã me inscreveu no Enem, porque era uma vergonha para a família. Aí eu dava mau exemplo dos sobrinhos, ela me inscreveu, pagou a taxa e ainda me ligou de manhã para falar: tem exame hoje. Eu fui, senão eu tinha esquecido. Então, assim, eu não entendo lufas desse assunto. Mas concordo com tudo que a Valéria falou, acho ótimo. Tá certo. Então, esse negócio que a Valéria falou do público-alvo é muito importante. Na minha formação, eu sou publicitário, né? Então eu tenho que atingir os mais diferentes públicos-alvos, né? Eu acho que é por isso que talvez a minha obra, talvez o que eu produzo, seja tão diversificado. Porque cada momento eu quero atingir um público diferente, né? Então, às vezes eu penso, cada trabalho que eu faço tem um público diferente. Então, por exemplo, o Super Gays vai ter um público que é LGBTQIA+, que precisa de uma representatividade, e eu estou voltando meu trabalho cada vez mais para assuntos brasileiros e assuntos de representatividade, muito mais do que quando eu comecei a fazer quadrinhos ou comecei a escrever livros e fazer pesquisa. Porque uma coisa que me toca muito, assim, é quando as pessoas vêm me dizer: olha, que bom que tem tu falando sobre essas coisas, porque é tão pouca gente que fala sobre essas coisas num meio tão hegemônico, né, tão machista, tão complicado, né, como os quadrinhos, né, que compra essas brigas, né, de representatividade, porque a gente vê, né, que é um meio bastante elitista ao mesmo tempo, está ficando cada vez mais elitista, mais nichado, né, e ao mesmo tempo discutindo quase sempre as mesmas coisas e falando dos mesmos tipos de quadrinhos, né, pelo menos na sua maioria. A gente vê os canais do YouTube que estão surgindo, eles quase sempre falam sobre as mesmas coisas do mesmo jeito, né, não inovam muito da maneira como fazem. Eles não buscam um público-alvo, né, eles não buscam se diferenciar de outros. A gente vê muitos canais surgindo no Instagram também, todos eles usam branco, preto e amarelo. E às vezes a gente nem sabe qual mais é esse canal, não tem mais a sua própria identidade. Tem mais filho. Ainda tem passar por Carlos, tem uma pergunta, né? E o Thiago, a gente está num tempo bastante limitado agora. Quem? Marina? Temos 3 perguntinhas para fechar, tá bom? Carlos, por favor. Eu penso que a oportunidade, né, de pessoas estarem juntas e discutindo algo é importante desde que exista abertura, né? Eu com um tripé aqui, sendo professor também, né, eu acredito muito, né, da questão do diálogo. Se esse diálogo é estabelecido
a possibilidade de haver aproximação entre as partes, e dessa aproximação, se esse diálogo tiver profundidade, amplitude, né, e é possível haver o fechamento do tripé, que é o acolhimento de ideias e possibilidade, acordos, né, amadurecimento, conhecer, e por que não, quem sabe, quebrar paradigma. Não sei se vai sair alguma coisa disruptiva daquilo, né? Mas a minha pegada para esse momento não é nem o disruptivo, né, dentro de uma cena e de uma realidade que eu vejo que, de alguns encontros, esse nosso aqui, a tentativa de internacionalização da associação, dessa aproximação, né, de pesquisadores, e tem muito ligado a um capoeira, falava aqui agora aqui com Valéria, quando o Guilherme, né, fala da ser publicitário, né, é dos capoeiros mesmo, o métier da coisa, né? Eu, como geógrafo, eu tenho algum tempo, assim, de uma forma bem, assim, espaçada ainda, precisava de uma maior fundamentação, apesar que ela não é frágil, assim. Quando eu olho quanto geógrafo, que nós temos uma formação dentro do licenciado, o bacharel, e uma das habilitações que nós temos é o geógrafo planejador. E ontem, teve um momento aqui, eu falei alguma coisa, né? O olhar hoje, chamarmos a questão dos quadrinhos, que ontem mesmo Paulo Ramos, numa sala lá das apresentações, né, das comunicações, comentava que os quadrinhos seriam objetos, seriam campo, e trouxe para nós elementos, trouxe para nós fatores interligados, comprovação com dados, né, e sustentados, inclusive, e um raciocínio onde, a partir desse próprio encontro e da interdisciplinaridade das pessoas que compõem, né, essa realidade, não vou nem chamar de cena, bolha, cauda longa, não. Né? Pessoas estão aqui pensando também quem consome, quem tem acesso, não quiseram usar esse viés capitalista de consumir, apesar que ainda tem um lastro que se chama cultura de massa. Né? Mas o arranjo produtivo é algo que para nós geógrafos é bastante interessante olharmos quando somos convidados a analisar desde uma produção de uma bacia leiteira, de produção de móveis, confecções, o olhar, né, para essa atividade, seja ela também cultural, econômica, que é a elaboração de quadrinhos, ou o lado capitalista de produção de quadrinhos, estaria esse segmento, as pessoas estariam de costas umas para as outras mesmo. Que tipo de diálogo, lembrando que aqui hoje é uma possibilidade de diálogo, a aproximação, o acolhimento. Que elemento aglutinador poderia funcionar, já que nós sabemos que distribuidoras ficam sabendo que as bancas de revista estão fechando e não fazem nenhuma promoção de nada em termos sociais para que as bancas existam na memória das pessoas. As escolas não têm bibliotecas, quando tem bibliotecas, né, Valéria trouxe um dado que agora tem a quantidade de bibliotecas é menor do que de capitais, por exemplo, que as bancas se extinguindo, e as pessoas mais interessadas são os donos das distribuidoras, como eu disse, não se interessam, nem vão ao velório dessas bancas, e estão tendo que criar situações lá comerciais, além da questão dos quadrinhos, para sobreviver quando não abandonam, né? Então, essa cena ligada a possibilidades também da educação, a instituição de gibitecas, que essas gibitecas existam no imaginário das pessoas, né? Não precisa comparar com a Europa, essa coisa do que é os quadrinhos, que são a banda desenhada, essa coisa toda, mas não seria momento de um olhar para, né, essa elaboração de HQs, de quadrinhos, de álbuns variados, enquanto uma cadeia produtiva, os setores econômicos envolvidos, o que é o primário, o que é o secundário, o que é o terciário, com o olhar de cadeia produtiva, e esses atores dessa cadeia produtiva, esses atores sociais, geográficos, econômicos, culturais, não estariam de costas uns para os outros, e que elemento aglutinador poderia gerar esse diálogo e aproximação para um possível acolhimento, para enfrentamentos no plural. Existe um olhar enquanto cadeia produtiva? Esses atores dialogam, se aproximam? O que mimimi que existe, que dificuldade será? É possível entender assim, falar, olha,
pode ser um movimento. A França fez isso com tantas coisas, lá tem esse horário de APL, de arranjo produtivo local, outros lugares, né, para segmentos comerciais, e foram extremamente vitoriosos ao olhar enquanto APL. Por que não fazer isso? Ou já acontece e é algo incipiente? Qual o olhar de vocês? Nós temos a tentativa ali de os quadrinhos editoras fazendo dia do quadrinho grátis. Você vê gente, a Feira da USP, uma certa aglutinação, aqui e acolá, umas ações ainda muito assim, arquipélago. Você não vê um continente, você vê arquipélagos. Então essa proximidade, né, com o diálogo, a aproximação e o acolhimento, seria possível ver enquanto cadeia produtiva esses atores deixarem de estar de costas e poderem estar de frente, conversar, reunir em mesa, seja online, seja presencial, momentos. Como vocês veem isso? Eu vou passar para o Rogério e para o Gonçalo, previamente, porque tem umas duas perguntas para podermos encerrar. Quem gostaria? Eu não sei se eu, assim, completamente, mas, assim, eu acho o fim da picada não ter várias livrarias numa cidade com esse tamanho e com uma universidade, com universidades. Assim, é o fim da picada. Isso está acontecendo generalizado. Assim, é isso. Não tem cidade com mais de 100 mil habitantes, não ter uma boa livraria, assim, eu acho que existem vários programas de governo de apoio a autores, prêmios, PROAC, tem vários programas de compra de livro da biblioteca que dão umas turbinadas ali nas editoras, ou segura as pontas das editoras. Mas a ponta das livrarias não existe nada. Não existe nada. O que o governo fez lá no passado foi dar dinheiro, através do BNDES, para essas grandes redes, Saraiva, Cultura e tal, ganhou um monte de dinheiro. Aí o que aconteceu? Elas mataram todas as livrarias independentes que tinham na cidade, que tinham no bairro, e depois, quando elas fecharam, deixaram terra arrasada. E aí o que sobrou, a Amazon vai matando. Isso é uma tragédia, é uma catástrofe o que está acontecendo cultural. Por quê? Se você entra na Amazon, ela vai privilegiar os títulos, os best-sellers e, de maneira geral, americanos, porque tem os algoritmos que já indicam que aquilo vai vender melhor. Então, assim, você entra lá, você não vai ver novos autores na página de abertura da Amazon. Então, assim, é uma tragédia. Eu tenho escrito a respeito disso e tá. Então, tem a Lei Cortez, as pessoas estão com muita esperança com essa lei que coloca o preço único no lançamento, mas assim, ela é essencial, mas ela não basta. Ela é só o primeiro passo. Eu acho que deveria existir um programa de governo, sabe, tipo Bolsa Família de livrarias, para criar, sabe? Deveria ter um edital, a prefeitura deveria bancar a criação de livrarias, sabe? Fazer um concurso como se faz aí dos aeroportos, sabe? Não tem que ter lá uma revistaria, uma livraria no aeroporto. Deveria ter o equivalente, cara. Assim, a cidade de Campo Grande precisa de ter 3 livrarias, mínimo 3 livrarias, vai abrir um edital, as pessoas que apresentarem o melhor projeto recebem um apoio assim, isenção assim. Assim, é essencial. Porque as livrarias, se existe, falam tanto desse parceria público-privada, as livrarias estão fazendo isso daí, só que na parte privada é um raro caso. Porque normalmente o governo entra com dinheiro e os caras não, sabe? Nesse caso não, as livrarias é que fazem o papel de centros culturais, elas que fazem o lançamento, promovem, agitam, é as livrarias que promovem o autor local. É ali que acontece o negócio, sabe? Então, assim, eu acho essencial, essa discussão é essencial para a soberania nacional, do jeito que está. É isso aí. Marina, e em seguida o Tiago, e aí a gente vai caminhar para o encerramento. A Natânia tem um recadinho daqui a pouco, importantíssimo. Marina, por favor. Olá, bom dia, meu nome é Marina, sou integrante aqui do NUPEC, também sou quadrinista aqui de Campo Grande. Eu quero voltar um pouquinho no que a gente estava falando antes, do que vocês estavam pontuando, principalmente o Rogério, sobre a questão de mulheres ocupando o mercado de quadrinhos. A gente vem acompanhando uma crescente de publicação
publicações com autoras mulheres. Para além do público leitor, que a gente já sabe que tem muitas mulheres lendo quadrinhos, mas a gente pode acompanhar também uma pesquisa que foi solta esse ano sobre essas autoras mulheres, né, constando editoras nacionais que estavam com 0 publicações de mulheres daqui do Brasil, por exemplo, e algumas questões assim. Ampliando um pouco mais, né, o questionamento sobre como que é feito, por exemplo, a seleção dessas mulheres para elas serem publicadas, pelo menos nas editoras de vocês, se vocês quiserem falar também um panorama nacional que vocês observam, né, em outros trabalhos, mas ampliando um pouco mais, aproveitando o fato de que a gente está aqui em Campo Grande, que é uma cidade que não é um grande centro, né, aqui do Brasil, alguns até se referem para os nossos estados aqui do Centro-Oeste, de outros lugares como o Brasil Profundo, né, a gente acaba um pouco alheio da realidade nacional, muitas vezes. Então, aproveitando essa deixa de que a gente está aqui em Campo Grande, eu queria também questionar sobre quando que a gente vai começar a publicar mulheres fora do grande eixo do Brasil. Quando que a gente vai começar a explorar, até aproveitando a fala da Sônia, que ela estava falando, quando que a gente vai começar a falar da gente? O Brasil é muito plural, é um pouco cansativo às vezes ler sempre essas mesmas vivências, né, das mulheres que estão lá em São Paulo, capital, que não tem nada a ver comigo aqui. Então, mesmo quando eu estou lendo mulheres, às vezes eu não consigo me enxergar naquelas histórias. E aí eu queria perguntar também, quando que a gente vai começar a expandir um pouco mais a nossa visão de Brasil, né, dentro das editoras? Realmente uma curiosidade que eu tenho, como que é realmente um problema, né, que a gente tem tanto das livrarias escassas aqui no Brasil, quanto das editoras também, né, querendo ou não, a gente aqui em Campo Grande, por exemplo, não tem editora, agora está começando a crescer editoras independentes especializadas em quadrinho, mas são pequenas editoras ainda, né, é um trabalho que a gente acaba engatinhando, né, é lento. Então eu queria levantar esse questionamento, quando que a gente também vai se ver, né, nós mulheres fora do grande eixo, dos grandes centros, nos quadrinhos, né, e também, né, sobre a questão das mulheres nos quadrinhos, como que vocês fazem para abordar essas mulheres, como que a gente seleciona esses trabalhos? Acho que acaba, né, uma pergunta leva a outra, assim, né, enfim, tá bom já, né, obrigada. Ótimo, Marina. A Veneta é eu e 2 sócias. Na equipe tem 2 homens, o resto são todas mulheres. É uma equipe bem feminina. Eu fico sendo chamado mais porque eu sou mais velhinho e tal, mas assim, a Leca, a Letícia de Castro, sabe, é tão editora quanto eu ali dentro. Então eu acho que isso ajuda a fazer com que a Veneta publique bastante, tenha sensibilidade mesmo, assim, várias coisas que eu fico encantado, né? Você não entendeu? É fato, assim, é fato. Quanto a esse negócio, e eu estou muito curioso, a gente conversou antes, eu fico muito curioso de publicar coisas fora, né? Assim, se eu publico, eu já publiquei quadrinho da Malásia, do País Basco, como é que eu nunca publiquei do Mato Grosso, sabe? Específico do Sul. Mas eu acho que tem a ver com essa conversa que a gente teve antes, a necessidade das livrarias locais. Porque, no fundo, assim, a Veneta pode botar banca, eu posso ficar falando, mas a necessidade de ter editoras, sabe? É um estado rico, cara. Mato Grosso do Sul é rico, sabe? A cidade é rica, sabe? Como que não tem? Não tem livraria, não tem editora. Precisa ter livraria para existir editora, sabe? E de verdade, ainda que a gente seja cheio de boa intenção lá em São Paulo, quem vai lançar os novos autores vai ser aqui, depois a gente rouba eles quando começar a fazer muito sucesso, sabe? Mas é isso, assim, precisa ter mais disso. Mas eu estou muito interessado em ouvir todo mundo, sabe? Assim, em ver o material, estou bem interessado. Eu na insignificância da editora, só eu e uma contadora, que nem mora em São Paulo, a gente só recebeu um projeto até hoje. E nós publicamos, foi de Thalessa. Mas é aquela história, no ano passado, eu fui no HQ Mix e tinha umas 5 ou 6 quadrinistas com placas na mão. Nós fazemos quadrinhos e tal. Aí eu falei para elas, para uma delas assim, eu gostaria de conhecer o trabalho de vocês. Vocês procuram as editoras? Ela um pouco irritada, raivosa, diria. Ela falou, não, vocês que têm que nos procurar. Então é aquela coisa, entendeu? Se você...
Você vai para um baile, os caras estão de um lado, as mulheres estão do outro, e ninguém toma iniciativa de chamar para dançar. Então, se aparecer, eu avario com o maior prazer, mas até hoje isso foi único. Mas eu procuro. Tem uma desvantagem de você ser uma editora pequena. As pessoas são ambiciosas, entendeu? Elas são ambiciosas, elas não querem... Nathaniel é o único que procura a gente para publicar coisas, mas... E participa, ele é quase um sócio da editora. Voluntariamente, o que esse cara faz pela editora é inacreditável. Vocês vão até ficar com raiva dele se eu falar aqui. Mas é isso, a gente, quando aparece alguma coisa interessante, eu fico de olho assim, já propus algumas coisas. Aquela menina que faz uma garota bipolar, né, de Curitiba, cheguei a conversar com ela, mas não avançou. As pessoas querem editoras maiores também, né? Então... Vou publicar agora o segundo livro de uma jornalista que ela surtou em Londres e ela começou a passar trote para a polícia, levaram ela para um hospital psiquiátrico, ela voltou para o Brasil, ela surtou, na verdade ela foi agredida em Berlim, e aí ela surtou em Londres, e ela, não é quadrinhos não, tá? Não é texto. Aí eu até plagiei George Orwell, coloquei, o título é Na Pior, o título dele é Na Pior em Londres e Paris. Aí eu brinquei e coloquei Na Pior em Berlim, Londres e Salvador. Quando ela voltou, a família colocou ela em uns 4 hospitais psiquiátricos diferentes. Ela foi estuprada, foi espancada, foi tudo. E aí ela escreve muito bem. Eu estou editando o segundo livro dela, que é sobre o gatilho desse surto, que foi um casamento abusivo que ela teve de um psicopata que fazia coisas terríveis com ela. Então, ela tinha me falado isso e não queria colocar no livro. Aí no segundo ela já mudou de ideia e fez o livro. Eu já falei para ela, o terceiro livro seu tem que sair para outra editora. E ela tem amigos de grandes editoras. Ela, não, quero publicar na sua. Eu falei, não, você vai publicar em outra editora, porque já passou por aqui, já deu, entende? Então, você eu estou aberto para essas coisas, mas se for não tem problema nenhum. Wander Antunes, por exemplo, daqui, Wander, né? Eu acho que o Wander Antunes, ele mora em São Paulo há muito tempo, mas eu acho que ele é daqui, de Campo Grande, ou é de uma cidade próxima daqui. Eu já falei para a Wander, eu já publiquei 2 romances dele. Ele escreve maravilhosamente bem, naquela pegada da literatura fantástica latino-americana. Eu falei, Wander, o terceiro livro seu, eu vou mandar para uma editora, porque você tem que andar por outro caminho, entende? Então, é isso. Estou aberto. Quem quiser mandar, a gente dança. Aceita convite para dançar. Passar para o Guilherme e logo em seguida o Tiago com uma última pergunta, lembrando que a Natânia tem um recado importante. Oi, Marina. Então, tentando dar uma luz assim nesse sentido aí de como publicar e tal, às vezes a gente tem que começar a forçar algumas barras, né? Publicando independente mesmo, como vocês estão fazendo, né? E também eu acho que se associando, fazendo coletivos, fazendo associações, que eu acho que isso é muito importante para poder trazer políticas públicas que fomentem os quadrinhos, ficar cutucando os políticos, ficar enchendo o saco deles, ter representação da clássica quadrinística, né? E regional é muito importante também, porque a gente acaba ficando muito à mercê do eixo Rio-São Paulo, né? Mas aqui no Brasil, os quadrinhos não é tão Rio-São Paulo, porque o Rio é meio capenga de quadrinhos, né? Mas São Paulo, BH e Curitiba, eu acho que são os grandes eixos de quadrinhos aqui no Brasil. Né? E os outros estados ficam meio na periferia, né? Então a gente vê, por exemplo, as iniciativas lá do Norte em Quadrinhos, da Sami, lá do Evaldo, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente fez também uma associação que está começando, assim, não está
exatamente como a gente queria, mas de estar aos poucos buscando mais espaços, né? Então acho que vocês aqui também no Mato Grosso do Sul poderiam criar uma associação de quadrinistas do Estado e começar a participar das audiências, falar com políticos, buscar editais para que sejam publicados quadrinhos aqui, ou buscar editais que sejam culturais do Estado. Por exemplo, agora teve não sei se já foi aqui, que já passou, mas teve o edital da Aldir Blanc 2, né? Em alguns lugares ainda está correndo, tanto estadual como municipal, e mostrar a cara de vocês, né? Mostrar que existe procura, mostrar que existe produção, né? Tanto feminina como masculina, como LGBTQIA+, como negra, enfim, que existe essa diversidade. Mostrar para essa gente, bater na porta deles e dizer: a gente existe, a gente precisa de incentivo, sabe? Eu acho que é nesse caminho. Isso, Tiago. Então, é muito instigante ouvi-los, por ser pesquisador e por ser editor também, de uma editora pequena. E aí algumas questões que vão se levantando aqui, a gente que vive a experiência empírica de publicar, de ter que tomar decisão, de trabalhar em algo que é uma empresa que precisa sobreviver, senão ela fecha, me levantou aqui várias questões. Primeiro, eu tive a honra de receber da mão da Sônia um troféu HQ Mix. E o troféu e a defesa da minha dissertação obrigavam a universidade a publicar. Então, primeiro isso, boa parte da publicação científica, eu tenho convicção que precisa ser subsidiada e ter verba pública para se viabilizar. Não só a científica na área de quadrinhos, mas os próprios quadrinhos, porque o mercado, ele vive um momento muito complicado. Você publicar um quadrinho e conseguir vender 500 exemplares é uma vitória estratosférica. 1000, então, é uma vitória assim, fora do normal. E os livros teóricos, eu tenho a impressão que o problema não é só publicar, o problema é alguém comprar. O Rogério estava falando ali do Quadrinhos e Educação, são 8 volumes. Esse último volume, a tiragem foi de 200 exemplares, subsidiado pelos autores. Então não é só um problema de transformar num livro físico, porque o livro físico, ele acaba tendo muito mais um papel de cartão de visita, de você ali ter um instrumento de visita. Então, primeiro, eu acho que é muito fundamental as políticas de governo, os PROACs da vida, Lei Aldir Blanc, subsídio de universidade, programa de compra de livro pelo governo federal, lei mesmo, porque não é só o Brasil que opera assim, lei em defesa de cota de cinema, de cota de música, vários países do mundo, para consolidar os seus mercados, fizeram isso. O outro é esse problema da publicação do quadrinho nacional. A nossa editora, Quadriculando, publicou 3 quadrinhos nacionais, na verdade 2 quadrinhos, uma coletânea de Chaves, do Nando Mota, e os autores precisam ser meio militantes do trabalho que a editora está publicando, gente, senão não vende. Se você bota o trabalho para vender, e o autor não grava para a rede social, não movimenta a rede social dele, não se envolve, não resolve. A gente publicou Deusas da Terra, estava todo pago pelo PROAC, então para rodar tudo tranquilo e tal, só que aquilo vira encalhe. E cultura que não circula e que ninguém lê, serve para quê, gente? Aí é um problema só da gente publicar, para o autor ter ali um monte de livro para funcionar como cartão de visita. Eu entendo que não. Eu acho, para concluir, que a gente está vivendo um momento muito bom do quadrinho nacional. Minha opinião. Acho que a gente está começando ali um bom ciclo. Só que o momento bom do quadrinho nacional não é acompanhado de um bom momento de mercado, são coisas diferentes. São coisas diferentes. A qualidade do quadrinho nacional, para esse momento que a gente está vivendo, nós estamos vivendo um momento parecido com o que foi antes do Plano Cruzado, respeitando a diferença de tempo. Quando você tinha Laerte, Angeli, Glauco, Chiclete com Banana, várias publicações alternativas em banca. Agora não existe mais banca, as bancas morreram. Você só tem livraria e você vive no Brasil com a Amazon, que opera de um jeito que quando você comenta com nossos amigos argentinos, uruguaios, paraguaios, eles ficam horrorizados como a Amazon opera aqui. Porque no país deles não opera desse jeito não. Sabe por que não opera no país deles? Porque tem leis protecionistas do mercado interno que não permitem à Amazon comprar estoque da editora e vender o livro mais barato que a editora, funcionando ali de maneira predatória. Então, eu acho que assim, é muito mais complexo, entendeu? Acho que a gente cobrar das editoras, por exemplo, publicar livro teórico, a gente publica até muito. Mas o problema é o seguinte, qual é o grau de envolvimento?
militante mesmo aqui, desse coletivo, de fazer o livro teórico circular, fazer o livro teórico ser comprado, ser lido. Porque senão nós estamos falando com uma bolha que é uma bolha de sabão, é muito pequenininha. A gente, para concluir, tem uma revista da editora chamada Gibi, que junta 21 países, não sei quantas centenas de autores. Nós decidimos transformá-la numa edição gratuita, digital, porque não vende. Você não consegue vender o digital no Brasil, e ainda pior, você tem um mercado ainda mais estreito. Eu acho que assim, editoras como a do Gonçalo, a do Rogério, fazem um esforço para a realidade que é o mercado dos anos de 2024, um mercado entupido de editora, com catarse em descenso, com uma dificuldade real das pessoas comprarem livro, né? Então é um mercado estreito, mas isso não afetou a qualidade dos nossos quadrinhos. Nossos quadrinhos vivem o seu momento mais promissor, na minha opinião. Desculpa ter falado muito. Eu gostei que você falou aí do engajamento do autor, que é um problema terrível. Eu tenho encares lá os caras não fazem uma postagem. De repente o cara começa a postar sobre tudo, menos sobre o livro dele. Agora eu já aviso, olha, conte com 2% da divulgação da editora, os 98% são seus. Vai encalhar se você não trabalhar. E aí o cara espera aquela estrutura toda de você pagar para botar no Facebook, no Instagram. No Facebook eu já cansei de colocar anúncio lá, tem 5.000 visualizações e a gente não vende um livro. Aí fica aquela coisa e os livros estão lá. Aí o cara depois vai dizer, não presta contas para a gente. Eu falei, olha, foram vendidos em 2 anos 2 exemplares do seu livro. Você quer que eu preste contas? Entendeu? Tem que ter também esse lado aí, né? Foi o que me chamou. Eu acho muito relevante essa coisa do envolvimento do autor, principalmente para as editoras pequenas. Oi, Tiago. Eu acho que isso que você falou do envolvimento do autor é importantíssimo, principalmente por eu ser autor. Eu estou sempre tentando me enfiar em tudo quanto é evento que eu posso e vender os meus trabalhos e superar as minhas dificuldades comunicacionais e tudo, e falar com um público grande, tentar me mostrar assim, né, e vender meus trabalhos, porque afinal, né, se eu vou num evento, eu não quero sair com prejuízo, eu quero pelo menos empatar, né, meu investimento. E eu vi também com alguns autores que eles ficam esperando que a editora faça por eles, que os meios de comunicação comuniquem eles, mas eles não mandam release, não vão atrás das coisas. E infelizmente a gente vive num mundo agora que é totalmente precarizado, todo mundo tem que ser todas as coisas. A gente tem que ser editor, a gente tem que ser autor, a gente tem que ser empresário de nós mesmos, né? E todo mundo está vivendo isso. Não é só quem é autor ou quem faz, sei lá, quem faz unha, quem faz um bolinho em casa. Todo mundo precisa ser seu próprio empresário, senão acaba não rendendo. A gente precisa ser mais pessoas do que a gente realmente é. Então, se o autor ficar de braços cruzados e não for buscar o espaço dele, não vai ter espaço, né? Então, às vezes a gente acha que é injusto, é completamente injusto, mas a gente está vivendo num mundo cada vez mais injusto, né? Cada vez mais difícil de ser sustentado e de ser mantido, né? Então eu acho que quando um autor se propõe a fazer uma obra, ele tem que participar, né? É que nem ser pai, né? Tu faz ser pai do teu filho, do teu livro, tu tem que participar para poder exercer essa paternidade, exercer essa autoridade e essa autoralidade, né? Então eu acho que o papel do autor é muito importante para ele ser o seu próprio publicitário, né? Só uma coisa, eu acho que a sociedade tem que se mobilizar, a sociedade organizada é o Estado, é preciso apoio, é preciso mobilização, e assim, eu já morei em cidade, não morei sempre em São Paulo, na verdade, morei em 1000 lugares. Tem uma vantagem competitiva, como dizer, de outras cidades que não São Paulo. São Paulo tem aquela coisa que a distância da gente ao poder é enorme, sabe?
E assim, eu fui militante secundário, militante estudantil e tal. Eu senti que, assim, era muito... Você ia na Câmara, você falava lá com os vereadores, sabe? Você tinha mais chance de fazer. Então, eu acho que essa ideia, por exemplo, organizar a participação de Mato Grosso do Sul na Bienal de Quadrinhos, juntos, vão lá. Eu acho que tira a grana da Câmara, dá para fazer, sabe? Fazer o stand, faz o catálogo de Campo Grande, tira uma grana desses caras, sabe? Eu acho que é possível, eu imagino que seja possível, eu acho que tem coisas para fazer. Então, eu acho que é possível. O pessoal da Amazônia, de Manaus, fez isso no FIC, tinha um stand de Manaus no FIC com os vários autores. Eu acho que tem alguns caminhos que a gente pode ter resistência extra a essas editoras metidas e arrogantes de São Paulo. Existe vida. Tá bom? É isso? Obrigado. Opa, hoje tá. Tiago, ontem a gente estava no jantar conversando com 2 argentinos sobre América Latina e eu queria te parabenizar por trazer Condorito. É uma instituição latino-americana desde 1948, né? 47. E eu adoro. Vou até levar essa edição que está aí. O pastor Condorito é do Chile. Chile. Gente, eu quero agradecer muito a presença de todos aqui. A Natânia tem um recado importantíssimo agora. Agradecer ao Guilherme, que esteve aqui com a sua contribuição meio de última hora, mas sempre contribuindo. Rogério, sem dúvida, com a sua representação da Editora Veneta, séries de provocações ótimas. Gonçalo, também amigo de longa data. Então, obrigado a todos. Eu passo para Natânia. Vocês podem escolher, podem ficar aqui, podem descer. Escolha de vocês. Eles escolheram descer. Obrigado. Eu acho que eu sou intimidadora. Eles resolveram descer, vocês estão vendo, né? Então aqui, gente, a gente vai aproveitar esse final de início de tarde, último dia de evento, para anunciar que a Aspas ela criou uma homenagem que vai ser frequentemente oferecida tanto a pessoas que se destacam na questão isso é melhor. Esse microfone aí é pra gente não falar, né? Faça um esforço. Então, a gente, para quem não conhece, nós tivemos um associado por pouco tempo com a gente, porque infelizmente a vida dele teve um fim prematuro, que foi o Erídio dos Santos Neto. O Erídio dos Santos Neto, eu vou rapidinho aqui, ele nasceu em Pindamonhangaba, até o nome difícil, no dia 26 de setembro de 1959. Fez pós-doutorado em artes pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulo Júlio de Mesquita Filho, doutorado em educação pela Universidade Católica de São Paulo, mestrado em ciência da religião pela Universidade Católica de São Paulo, e um monte de licenciatura em filosofia, pedagogia. Então, assim, é uma pessoa que tem uma trajetória voltada para a educação muito importante e que nos últimos anos de vida dele, ele se dedicou a aliar isso à questão da educação voltada para os quadrinhos. Algumas pessoas aqui eu sei que conheceram o Erídio pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, que faleceu, infelizmente, alguns anos atrás. Inclusive, ele foi em 2013, ele tinha marcado de ir no encontro da Aspas em Leopoldina, e ele, mesmo doente, ele queria ir, só que infelizmente a saúde não permitiu. E a gente acha que nada mais justo do que criar um prêmio com o nome do Erídio. E aí a gente vai lançar esse prêmio hoje, com licença aqui. Vou falar o nome do prêmio, gente, peraí. É um prêmio, né? Vamos dizer assim, é um reconhecimento. Prêmio é estranho, né? Parece que você... a gente deu o nome de Láurea Elídio dos Santos Neto, né? Que a associação ela vai delegar a pessoas que se dedicam a pesquisar, a estudar histórias em quadrinhos. E a gente vai entregar hoje a primeira Láurea
para uma pessoa que merece isso e muito mais, que a nossa querida Sônia Maria Litten. Ela estava doida para falar mais um pouquinho, agora vai ter um microfone só para ela, vocês estão vendo? Pois é, Sônia, isso aqui é um pequeno reconhecimento que a associação faz para a sua dedicação de mais de 5 décadas, né? Fala 50 anos, é estranho, mais de 5 décadas. É pior, você acha? Melhor de 50 ela já recebeu esse ano, gente, honraria do governo japonês. Isso aqui é um simples uma lembrancinha perto disso, né? Então, Sônia, muito obrigada por você estar com a gente. Não pode chorar. Não que você chora, né? As suas filhas baixaram, porque queria saber o que está acontecendo. O que fizeram com a minha mãe? Uma honra mesmo. Agora você pode falar. Não, meu Deus do céu. Nossa, essa é completamente um prêmio bonito para os próximos e muito agradecida por ter recebido aqui. Isso aqui é um marco, e muito obrigada. E eu continuo falando, eles mimam demais a gente aqui. Eu me sinto muito mimada. Atenção, profissionalismo, não sei mais o que falar, de tão bem. Editores, vou deixar uma sementinha para vocês, tá? Tem um público que tem dinheiro, ganha aposentadoria e quer fazer muita coisa. Eu estou na terceira idade, eu devo estar na 5ª já, porque eu já sou a veterana. A terceira idade, ninguém pensa no público como o leitor. Tem muita gente que gostaria de ler quadrinhos de velhos, sobre velhos, e dentro do seu, vamos dizer, não o ideal do velho, nem o estereótipo do velho, mas aquilo que o velho faz. Eles têm dinheiro e têm possibilidades. Então, o mundo todo está fazendo isso, e eu acho isso bastante importante para a gente pensar que existe um público ávido. Não sei se vocês assistiram um filme chamado Navileira. É um drama coreano, e tem um velhinho que ele foi carteiro, se aposentou, de repente ele passa numa escola e fala assim: eu quero ser bailarino. O cara tinha 70 anos, um corpo que não está nada, e ele realizou o sonho dele. Então há muitas pessoas que podem desenhar de terceira ideia e podem consumir também, tá? Fica isso. E mais uma vez agradeço toda essa gentileza, amabilidade e profissionalismo de vocês. Obrigada.